A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. A lição de hoje é a lição 9. Quem segue a Cristo aprende novos valores. Alguns disseram que a Bíblia não é relevante para o mundo moderno de hoje. É arcaico, desatualizado, atrasado. Eles supõem que o homem avançou além da sabedoria das Escrituras. Salomão pode ter sido sábio, sim, mas o homem moderno é muito mais avançado que Salomão. Hoje chegamos a um texto que mostra mais uma vez que o homem não mudou. Ele é ensinado, mas ele não escuta. O homem é inatalmente egocêntrico e deseja ganhar para si mesmo o que puder. O homem moderno não é diferente do homem antigo. A lição que Jesus ensina nos seus discípulos em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28, é tão relevante hoje quanto foi no dia em que essa história aconteceu. Texto principal. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Mateus capítulo 20, versículo 26. Resumo da lição. Seguir a Jesus implica uma ruptura com os valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo. Os objetivos da lição é mostrar que precisamos ter cuidado com a falsa piedade, compreender o que significa uma espiritualidade sadia e conscientizar de que devemos pensar segundo o padrão do reino. O texto bíblico base dessa aula se encontra em Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao 24. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, cuidado com a falsa piedade. Subtópico 1, nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. A primeira coisa que notamos em nosso texto é o pedido de uma mãe, a mãe de Tiago e João. Ela vem até Jesus e você observe também como essa mãe se aproxima de Jesus. Ela faz isso como se aproximaria de um rei oriental. Ela vem curvando-se e fez um pedido a ele. Os reis tendem a ter grandes egos e as pessoas logo aprenderam que se você vier de uma maneira que ampliasse esse ego, eles poderiam fazer com que o rei lhe desse o que eles queriam. Isso é verdade com a maioria de todos que detêm posições e poder. Toda mãe amorosa não quer apenas o melhor para os seus preciosos filhos. Lógico que sim. No entanto, a passagem paralela em Marcos 10, versículo 35 ao 37, revela que foram os seus filhos que tinham projetado esse pedido. Jesus os levou a serem mais específicos. E é aí que vem esse pedido específico. A mulher diz, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão à tua direita e outro à tua esquerda. Esse é um pedido muito ousado para fazer. Sentar-se à direita e à esquerda deve ser feita as 2 fileiras mais altas do reino possível. E da direita sendo o segundo no comando e o da esquerda o terceiro no comando. Ela está pedindo que Jesus faça de seus 2 filhinhos os 2 oficiais mais altos do reino sobre Jesus. Devemos ser muito cautelosos e estar sempre observando com nossos próprios corações. Nós também podemos desejar status muito facilmente. Quão rapidamente a grandeza mundialmente tentará nos agarrar. A luxúria pelos holofotes e querer ser ouvido é um impulso muito difícil para pararmos. Só há uma maneira de pararmos. E mesmo assim, esse pecado ainda se mostrará ocasionalmente. A cruz de Cristo. Subtópico 2. Sim, existem orações e pedidos
inadequados. Todas as orações são ouvidas? Sim, todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas como queremos. A resposta de Jesus ao seu pedido, no versículo 20, não é realmente dirigida à mãe de Tiago e João. Não sabemos de quem foi a ideia de pedir a Jesus essas altas posições, né? Mas é claro que Tiago e João não são inocentes nessa história. O pedido de sua mãe é o desejo deles também. A primeira resposta de Jesus busca trazê-los de volta à realidade. Você não sabe o que está pedindo de Jesus. Você é capaz de beber o copo que eu estou prestes a beber? Ele faz essa pergunta. Ele os questiona se eles perceberam o alto preço que teriam que ser pago para serem contados dignos da posição que estavam procurando. Eles terão que ser capazes de beber o copo, ou seja, o cálice que Jesus estava prestes a beber. Isso deveria ter sido um lembrete sóbrio do que Jesus tinha acabado de lhes dizer nos versículos 18 e 19, sobre ir a Jerusalém, onde ele sofreria muitas coisas, seria entregue aos sacerdotes, escribas, chefes e seria condenado à morte, depois seria entregue aos gentios e então crucificado. A rapidez de sua resposta de que eles foram capazes se eles seriam capazes de beber esse copo, demonstra que eles não tinham levado em consideração completa tudo o que significaria isso. Eles, como Pedro, mais tarde, alegou ser capaz de fazer algo que ainda não estava preparado para fazer. Eles eram ousados. Parte da razão pela qual Jesus os apelidou de filhos do trovão. Subtópico 3. Não existem favoritismo no reino. Como que essa mulher pôde ser tão ousada para perguntar tal coisa? Uma razão além da audácia é sua relação com Jesus. Comparando os relatos da crucificação, sabemos que seu nome é Salomé e ela é irmã de Maria, mãe de Jesus. Ela é a tia de Jesus. E Tiago e João são primos de Jesus. Essa proximidade de relacionamento explica até certo ponto a ousadia que ela tem em vir a Jesus com esse pedido. Não é incomum que as pessoas usem seus parentes ou outras relações que desenvolveram como forma de alcançar alguma posição maior para si mesmas. Há muita verdade no ditado, não é o que você sabe, é quem você conhece. Nós sabemos que isso é bem comum. Muitas vezes descobrimos que as vagas não são preenchidas com a pessoa mais qualificada, mas a pessoa com as melhores conexões. Nesse caso, vemos a mãe de Tiago e João buscando usar seu relacionamento, a tia de Jesus, para ganhar posição proeminente para os seus dois filhos, primos de Jesus. Mas, novamente, esse é o caminho natural do mundo, irmãos. É bem comum isso. Salomé vem a Jesus em busca de ganhos para seus filhos e realmente para si também, mesmo ela seria a mãe de dois homens importantes no reino de Deus. Que mãe não quer que seus filhos subam em posições importantes, sejam bem-sucedidos? Toda mãe quer isso. Os pais se orgulham muito de como seus filhos se tornam, especialmente se eles alcançam posições importantes. Ou seja, meu filho é um advogado, minha filha é uma médica. Não estou dizendo que um pai não deve ter uma certa satisfação no que seus filhos alcançam, mas estou dizendo que os pais, muitas das vezes, se orgulham de seus filhos porque eles veem isso como um reflexo de si mesmo. Aqui descobrimos que Salomé não está apenas promovendo seus dois filhos para o bem deles, mas realmente para o seu próprio bem, já que ela teria então direitos de se gabar-se, ou seja, meus dois filhos se sentam à esquerda e à direita do rei. Pense, é possível transformar a bênção da oração em um prejuízo espiritual? Ponto importante. Todos os que creem em Jesus são filhas e filhos de Deus. Tópico 2. Buscando uma espiritualidade sadia.
Subtópico 1. Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. É tão difícil parar de amar este mundo caído. Nosso ser está caído e assim o mundo e nossa natureza andam junto. Eles se encaixam como uma luva. Ambos estão procurando a mesma coisa. Estamos tão acostumados com esse tipo de pensamento quando se trata de grandeza que podemos nem notar que estamos envolvidos nisso. Queremos ser importantes, queremos status, significado de fama. Aqui uma mãe, por causa do orgulho vã e de seus filhos, ou talvez na direção de seus filhos que se aproxima de Jesus, pede que seus dois filhos, Tiago e João, sejam os homens de direita e esquerda de Jesus no reino de Deus. Ela vai e diz, diga se esses dois, meus dois filhos, vão se sentar à sua direita ou à sua esquerda no reino. Esse pedido está muito fora de lugar. Aqui é um mal cronometrado. Jesus tinha acabado de falar sobre o sacrifício final que ele faria em Jerusalém. Ele falou sobre sua morte nas mãos de homens pecaminosos. Ele falou sobre sua morte ser uma morte muito horrível. E a próxima coisa que Mateus relata é o pedido de Tiago e João querendo status extra alto. Jesus está indo para a cruz e eles estão perguntando sobre importâncias. Eles ainda, sem dúvida, pensavam que o reino de Jesus estaria na terra. Subtópico 2. Sintomas de uma fé decadente. É incrível e ao mesmo tempo não é incrível que eles responderiam desta forma, assim, nós faremos. Parece incrível que Tiago e João tenham esse pedido em suas mentes após a forte repreensão que todos os discípulos receberam apenas algumas semanas antes, quando eles estavam discutindo sobre quem entre eles era o maior no reino. Também parece incrível que isso esteja em suas mentes novamente, quando apenas um pouco antes, apenas alguns minutos antes, ou no máximo algumas horas antes, Jesus havia dito a eles novamente sobre o que eles sofreriam em Jerusalém em apenas alguns dias. Você pensaria que suas mentes estariam em um monte de coisas, além de que eles obteriam no reino. Se eles não conseguissem encontrar uma maneira de ser um incentivo a Jesus, pelo menos eles deveriam ter perguntado o como e por que ele teria que sofrer. Como isso se encaixava com o Antigo Testamento, por que tinha que ser assim, etc. O versículo 24 nos diz que quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João e sua mãe tinham feito, ficaram indignados. Sua indignação não foi de um sentido de preocupação com o que Jesus estaria enfrentando, nem da impropriedade do pedido de Tiago e João, como demonstrado por suas brigas contínuas que continuaram até a noite da última ceia. Eles ficaram indignados que Tiago e João estavam tentando ganhar uma posição mais alta sobre eles através do seu parentesco com Jesus. Todos eles ainda estavam infectados com os valores do mundo e o mundo valoriza posições e poder. Pergunte a qualquer pessoa o que é sucesso e você vai descobrir na maior parte que as pessoas definem o sucesso em termos de dinheiro, prestígio, posição, poder e fama. Até mesmo as igrejas estão envolvidas nessa mentalidade que define o sucesso em termos de número de membros, tamanho do orçamento ou número de missionários apoiados. Nenhuma dessas coisas são más em si mesma, mas quando essas coisas se tornam o objetivo, a definição de sucesso ou o propósito de nossas vidas, nós nos afastamos da divindade e da mundanidade. E como João nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 16, as coisas do mundo estão passando. Dinheiro, prestígio, posição, poder e fama chegarão ao fim. Do ponto de vista eterno, eles são um beco sem saída. No entanto, nesse momento, os discípulos ainda estavam infectados com o mundanismo. Os discípulos queriam ser grandes no reino de Deus, mas pensavam nisso em termos de padrões do mundo. Jesus aproveita esta oportunidade para ensiná-los a serem realmente grandes.
Subtópico 3, os perigos da lógica do mundo. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, provavelmente tinham colocado sua mãe nisso. Eles ainda queriam status, embora Jesus tivesse ensinado que a grandeza é o oposto de status e fama. Então, dois ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. Para se sentar ao lado de Jesus em seu reino, eles teriam que ser pendurados com Jesus em sua mão esquerda e outro à direita. Não há coroa sem sofrimento. Jesus diz a eles que eles realmente não sabem o que estão pedindo. Jesus pergunta, vocês são capazes de beber esse cálice? Nós somos capazes de beber esse cálice, disse eles. Vocês não vão até beber desse cálice, mas sentar à minha direita e à minha esquerda, eu não posso conceder, mas é para aqueles quem foi preparado pelo meu Pai. Jesus diz aos dois irmãos ambiciosos que eles realmente não sabem o que estão pedindo a ele. A taça que o nosso Senhor se refere é a taça do sofrimento. Eles estão prontos para sofrer como Jesus para alcançar seu pedido? A resposta é não. Eles dizem que são, mas quando olhamos para a cruz, eles fugiram há muito tempo. Como Pedro, cuja conversa era barata, e quando as coisas ficaram sérias, deixaram Jesus sozinho. Jesus está ensinando que sua realeza está diretamente ligada ao seu sofrimento. Ele é um legítimo herdeiro do trono davídico, mas ele não alcançará seu trono até que ele sofra para que seu povo o salve de seu pecado. Então, o Rei Jesus terá um povo para governar e reinar. Pense, a igreja não pode ser influenciada pelo pensamento deste mundo. Ponto importante, enquanto o mundo luta por aparência, a igreja deseja amor e justiça. Tópico 3, pensando segundo o padrão do reino. Subtópico 1, a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Não devemos ser como o mundo, incluindo a maneira como nossos governantes e grandes homens funcionam. Os governantes dos gentios o dominariam sobre como súditos. Então, é um termo muito forte, a ideia de governar o povo. E naquele dia isso foi facilmente compreendido, já que a maioria dos governos da época era uma forma de ditadura, a maioria deles de natureza tirânica. Embora não seja ao extremo dos antigos ditadores que governaram a vida e a morte, a mesma filosofia ainda impulsiona muitos que estão em posições de liderança, seja no governo, no negócio e até mesmo em organizações cristãs, incluindo as igrejas. O impulso dentro do homem é controlar seu futuro e isso significa ser capaz de controlar aqueles ao seu redor também. A influência corruptora do poder é que é dado um pouco o apetite e é aguçado e mais poder é buscado e aos meios que são ganhos tornam-se menos importantes desde que seja ganho. Muitos de nós trabalhamos com esse tipo de gente. A maneira como tratam aqueles que eles nos fazem pensar um pouco sarcasticamente quem morreu e os deixou rei. A maioria de nós também teve que lidar em algum momento com algum burocrata do governo que há muito tempo esqueceu que eles estavam lá para servir o povo. Em vez disso, pensa que eles estão lá para comandar e emitir editais para o povo. Há também aqueles que ganham poder sobre os outros, não porque eles têm uma posição de governante, mas porque eles têm um lugar distinto na sociedade, ou têm uma personalidade carismática pela qual capturam o fascínio das pessoas. Isso se torna um meio pelo qual eles podem explorá-los. Pessoas famosas como atletas, personalidades da mídia, atores e atrizes e também podem ganhar tal poder porque as pessoas os seguram, deixam eles com uma admiração muito grande. Embora possa ser uma prática comum para aqueles que não conhecem o Senhor, usar seu poder de forma tirânica para empurrar aqueles sobre eles, Jesus nos diz no verso 26 que não é para ser assim entre os crentes.
É uma grande tragédia na igreja quando uma pessoa chega ao poder, seja por posição ou uma personalidade carismática, e ela se vê como superior e usa as pessoas para seu próprio benefício. Há muito tempo que existem pessoas na Terra, no rádio, na TV, que são líderes egoístas que habitualmente se aproveitam de ignorantes, ingênuos, crentes para construir seu próprio pequeno reino, fugindo do rebanho. Eles são mercadores do evangelho e fazem de Jesus uma mercadoria para o mercado. Eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir. Paulo chamou de comichões nos ouvidos em 2 Timóteo capítulo 4, e brincam com o egoísmo inato do homem, apelando para a emoção e apetites mundiais. Subtópico 2, servos do reino. Jesus nos diz que o caminho para a grandeza dentro do seu reino é diferente. Quem quiser se tornar grande entre vocês será seu servo, e quem quiser primeiro entre vocês será seu escravo. A grandeza no reino vem de ser um servo e um escravo. Os líderes da igreja devem ser escravos de Cristo e servos do seu povo. O termo aqui, traduzido servo, é o termo diácono, palavra que usamos como título para uma posição na igreja. O diácono era uma pessoa que fazia trabalhos, como limpar a mesa, preparar a mesa, cuidar dos órfãos, da viúva. Jesus fez deste um termo mais nobre, usando para descrever seus discípulos mais fiéis e favorecidos, porque marcou a vida altruísta e humilde que eles deveriam viver. Se você quer ser grande, você tem que se tornar um humilde e altruísta servo. E um verdadeiro servo se sacrificará pelos bens dos outros em nome de Cristo. Um falso servo evita o sofrimento. Se você quer ser o primeiro, então você tem que dar mais um passo e se tornar um doulo, um escravo. Essa era uma posição menor do que um servo para um servo. Estava aqui um escravo livre para ir como quisesse. Mas o escravo era propriedade de seu mestre e só podia ir e fazer o que o mestre queria. O maior do reino é aquele que é um escravo vendido completamente para Cristo em seu reino. Paulo, muitas das vezes, se referia a si mesmo dessa maneira, um servo de vínculo, um escravo de Cristo. Ele se via como sendo propriedade de Jesus, desde que foi comprado com preço alto, o próprio sangue precioso de Jesus. Para Paulo, viver ou morrer era para o Senhor. O escravo não está preocupado com sua própria vida, sua própria glória, seu próprio poder. Sua única preocupação é com o seu mestre, o seu Senhor. Enquanto muitos afirmam que Jesus é seu Senhor, apenas alguns são seus escravos. Subtópico 3. Jesus, o modelo inquestionável a ser seguido. O próprio Jesus é o exemplo do que significa ser grande no reino, do que significa ser um servo e um escravo. No versículo 28, ele diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio exercer seu poder sobre o homem para fazer o homem servi-lo. Ele veio para servir o homem e pagar o preço do resgate para resgatar o homem. Jesus não morreu na cruz para que você pudesse viver circunstâncias felizes. Ele morreu para que sua escravidão ao pecado pudesse ser quebrada, que você pudesse ser reconciliado com Deus e escapar de sua condenação e que você pudesse ter uma relação eterna com Ele. Se esse é o exemplo do nosso mestre, então qual desse deve ser a marca de nossas vidas? Ser cristão significa seguir Cristo, ser uma pessoa que está sendo conformada com sua imagem. Humildade e servo caracteriza sua vida? Sua preocupação é o que as pessoas fazem por você ou o que você faz por elas? Quanto você está disposto a sacrificar a serviço de seu mestre? Jesus é realmente seu Senhor ou apenas uma mercadoria que você está procurando usar para ganhar o que você quer? Pense,
O líder cristão deve viver como Cristo. Ponto importante, hein? Cristo deve ter a primazia em nossas igrejas. Tiago e João, de certa forma, usou a própria mãe, o seu parentesco com Jesus, como um meio de conseguir o que eles queriam. Muitas vezes não somos diferentes, mesmo nossas orações, muitas das vezes se concentram no que queremos em vez da glória, de honra de Deus. Tiago e João alegaram que eles eram capazes de beber do cálice que Jesus iria beber, estava prestes para beber. E para ser justo com João, só ele e Pedro seguiram Jesus depois que ele foi preso. Todos os outros discípulos, incluindo Tiago, fugiram. Pedro mais tarde negou Jesus, mas João permaneceu fiel. João era o único discípulo ao pé da cruz de Jesus quando foi crucificado. Isso mostra que talvez ele estivesse preparado. No versículo 23, Jesus diz-lhes que eles realmente beberiam desse cálice. Tiago bebeu o cálice primeiro. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Em Atos 12, descobrimos que Herodes mata Tiago com uma espada porque agradou os judeus. João também bebeu daquele cálice, mas de uma maneira bem diferente, já que João foi o único apóstolo que não morreu como mártir, mas viveu para ser um homem velho e aparentemente morreu quando foi exilado na ilha de Patmos. De certa forma, João pode ter bebido mais profundamente dessa taça de sofrimento do que aqueles que foram mortos, porque ele ter que suportar o ódio deste mundo por mais tempos. É muito mais fácil morrer por Cristo do que viver por ele. Tiago e João beberam o cálice do sofrimento de Cristo. Você está pronto e disposto a fazê-lo também? Vocês que estão aqui até o final desse vídeo, por favor, curta o vídeo, comente, compartilhe, nos ajude a cada dia mais a crescermos aqui na obra do Reino de Deus. Não esqueça de compartilhar, ok? Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.